Cadê a qualificação? Não. Bom dia, senhor Marcelo Lopes. A gente está aqui para colher o depoimento do senhor nesta CPI. Eu irei fazer a qualificação do senhor. Marcelo Lopes, servidor público municipal, RG 20-101124, inscrito no CPF sob o número 18860733830, brasileiro, casado, residente domiciliado na rua Professor William Tameric, número 173, Jardim Santa Mônica, CEP 14.900-000, Itápolis, São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei 8666 de 1993, no procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada, com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionados. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução número 08/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim, tenho. Perfeito. Vereador Ricardo. Bom dia, senhor Marcelo. Meu nome é Ricardo Negrão, sou vereador, presidente dessa CPI, onde a gente visa apurar algumas eventuais ilicitudes que ocorreram nas contratações de empresas mediante intermediação do comandante da Guarda, do senhor José Eduardo Santos Mota. Então, a gente gostaria que o senhor colaborasse com a gente, respondendo as perguntas na medida do possível, para que a gente possa extrair a verdade e tentar, daqui para frente, corrigir eventuais erros, eventuais procedimentos que a Prefeitura está adotando de maneira equivocada, se houver, e é o que aparenta, a princípio, há. Então, com esse fim, nós vamos começar as perguntas. Gostaria de saber qual o cargo do senhor na Prefeitura e desde quando? Hoje eu ocupo o cargo de secretário de administração desde o dia 21 de maio de 2019. O senhor não é nada da Santa Casa? Hoje atuo como interventor. Quando começou essa pandemia, quem chamou o senhor para atuar para trabalhar nessa pandemia? Como que começou esse contato? Falou, senhor Marcelo, vamos montar um comitê dessa pandemia. O que houve que o senhor foi trabalhar com essa questão da pandemia? Quando surgiu a intenção de fazer as barreiras dentro do município, foi realizada uma reunião antes do dia 23, tá? A gente se reuniu, estava o comandante da Guarda, prefeito, Secretaria da Saúde e mais outros secretários, que ficou definido que iria fazer o fechamento das entradas da cidade, né, com barreiras, e que o efetivo da Guarda seria insuficiente para cobrir todas as barreiras, inclusive o distrito de Tapinas e Nova América. Então, a partir daí, foi cogitado de se contratar essa empresa, uma empresa, na realidade, para fazer aí todo esse monitoramento dessas barreiras que foram colocadas nas entradas da cidade. O senhor tinha ciência que já existia uma licitação aberta para a segurança? Sim, inclusive é uma empresa que não é do município de Itápolis, é um registro de preço que já existia, que foi feito para eventos. Então, era o evento que dura 4, 5, 6 horas, então a empresa faz esse trabalho, só com o efetivo de segurança, na qual ele contrata algumas pessoas aí para poder fazer a segurança do evento em si.
Então era trabalho por hora, né? Nessa questão dessa empresa que existe o registro de preços. Quem que deliberou que os outros 1.100 funcionários da prefeitura não poderiam ficar nas barreiras, teriam que ser seguranças? Nós conversamos com o jurídico da prefeitura, inclusive até a gente tinha solicitado para que eles participassem também dessas ações efetivas contra a questão do corona, mas o jurídico da prefeitura entendeu que seria um risco colocar os funcionários públicos, os servidores em si, dentro dessa situação, que aí o contágio, se viesse a acontecer num servidor público, seria realmente muito prejudicial à saúde dele e também ao município. E o senhor sabe me dizer o porquê, então, que o prefeito escalava, até hoje escala os secretários, que não tem nada a ver com a saúde, para ficar lá na portaria? Se a intenção não era expor os funcionários públicos, expuseram, vamos dizer assim, então, todos os secretários que não são ligados à pasta de saúde nem de segurança ficavam ali na barreira. Isso foi decidido até em comum acordo com todos os secretários. Eles também se sentiram na obrigação, assim, vamos dizer assim, de estar participando ativamente também daquilo que estava acontecendo dentro da cidade, que é esse controle de acesso, ficar ali dando um apoio a todo o pessoal, caso precisasse de alguma coisa, eles estariam ali dispostos também a ajudar, a correr atrás de alguma coisa nesse sentido. Todos eles, em comum acordo, se colocaram à disposição para ficar ali nessa barreira ou em outras barreiras aí, para que ajudasse também nesse controle. Por que foi o senhor responsável por esse contrato? Até mesmo, eu creio que foi me colocaram como gestor do contrato, até mesmo porque eu sempre estava praticamente todo dia lá na barreira, e todo dia eu me informava com o comandante da guarda como estava sendo realizado o trabalho, e também eu mantinha contato diretamente com o proprietário da empresa, que sempre me pedia informações. Olha, como está sendo efetuado o serviço, fez tal coisa, vocês foram em Tapinas, Nova América, as barreiras estão tudo ok, está precisando de alguma coisa. Então, eu sempre mantive esse contato direto com o próprio proprietário da empresa e também com o comandante da guarda, que a gente se reunia praticamente todos os dias para avaliar como tinha sido o trabalho do dia em si, se foi realizado a contento, se estava faltando alguma coisa, se precisava melhorar em algo. Então, eu sempre estava mantendo esse contato direto com esse pessoal. Senhor Marcelo, deixa eu interferir só um momento aqui. Já que o senhor mantinha esse contato direto lá com os responsáveis, o senhor consegue afirmar para a gente que esse contrato foi cumprido na sua plenitude? Olha, eu até tenho os relatórios que a empresa apresentou, tá? Que com o nome dos funcionários que foram, que efetuaram o serviço, até se vocês quiserem, está aqui, tá? Eu tenho o relatório do período que foi realizado do dia 25 de março até o dia 8 de abril, e também o relatório do dia 9 de abril até o dia 23 de março. Aqui consta os postos, os agentes que trabalharam, e também tem aqui a qualificação de todos os funcionários na qual eles colocaram para exercer as funções. Então, dentro daquilo que eu observei, que eu conversava, que eu analisava, que eu buscava as informações, eu posso dizer para você que dentro daquilo que eu observei e analisei perante os relatórios que eu solicitei à empresa, sim. Por que esse relatório não está no processo de despesas? Esse relatório em si, o que aconteceu? O próprio proprietário da empresa, ele reportou esse relatório ao comandante da guarda. Tá? Aí depois aconteceu o que veio a acontecer aí, e esses documentos, então, não chegou até mim. Tá? Chegou agora
porque eu solicitei na segunda-feira, falei, olha, você deixou com o comandante da guarda, mas eu preciso que esses relatórios estejam comigo, até mesmo por ser o gestor do contrato. Bom, como o senhor sempre manteve contato mais próximo, ali, conforme o senhor mesmo disse, o senhor chegou a ver as meninas que trabalhavam lá. Sim. Quem era o responsável por essas meninas? Olha, por quem foram contratadas? Das meninas, eu não posso afirmar com certeza quem, se foi a empresa contratada que designou elas para lá, ou se foi outra pessoa. Até mesmo porque com as meninas em si, eu não tinha contato. Tá? A gestão, eu sou gestor do contrato da terceirizada que fez a parte de segurança. Então, as meninas, o controle de acesso, não sei se foi por parte dele aqui, se ele terceirizou, se ele resolveu contratar para ajudar, aí já não é do meu conhecimento. Quem fez as pesquisas de preço desses contratos? Quem pediu esses orçamentos? Quem foi atrás dessa contratação? Até existe no processo uma justificativa da própria guarda, o setor de compras, junto com o comandante da guarda, que entrou em contato com algumas empresas. Então, o próprio comandante da guarda, junto com o departamento de compras, pelo menos dentro da justificativa é o que consta aqui, na qual a gente tem conhecimento, tá? Que ele ajudou nessa pesquisa de preços de mercado aí. Voltando só no assunto das meninas aí, no entender do senhor, não deveria ser a própria empresa para prestar os serviços e não fazer uma terceirização, conforme estipula o contrato? Vereador Guilherme, eu não posso afirmar, tá? Que nem eu falei. Se foi ele que contratou as meninas para apoiarem ali, se ele terceirizou, pegou e falou, olha, eu preciso de meninas para trabalharem aqui, você tem uma empresa, me ajuda, eu não posso afirmar categoricamente que isso aconteceu. Mas esse contato sempre direto com o dono da empresa, conforme o senhor afirmou, nunca houve esse questionamento? Quem são essas meninas? Não, dessa maneira eu não questionei ele, não. Sobre as meninas, não. Certo. Ricardo? Até mesmo porque a minha preocupação é com a questão da execução do contrato em si, que seriam 10 vigilantes para dia e 10 para noite com 2 viaturas. Quando o senhor teve esse documento aí na mão? Oi? Quando o senhor teve essa documentação na mão? Esse documento, como eu havia falado, ele tinha sido entregue ao comandante da guarda, o comandante da guarda ainda não tinha me repassado. Então, eu solicitei ao Agnaldo que esse documento viesse até as minhas mãos para que efetivamente tivesse a comprovação da execução do serviço. E por que já pagaram antes? O contrato já foi liquidado e não tinha comprovação da prestação do serviço? Olha, esse trâmite não é do meu conhecimento, vereador. Se for do meu conhecimento, com certeza eu estaria aqui esclarecendo para o senhor. É porque o senhor assina aqui e manda para o pagar. O senhor assina a requisição, assina os orçamentos. O senhor Marcelo, o senhor na experiência até que o senhor não acha estranho que só depois que foi efetuado o pagamento chega esse atestado de serviço? Olha, vereador, eu havia conversado com o comandante da guarda e ele havia me dito que esses documentos estavam com ele, que o próprio proprietário da empresa havia entregue a ele, tá? E ele iria me repassar esses documentos. Como falei, devido ao que aconteceu, que eu não tenho mais conhecimento daquilo que está acontecendo aí no âmbito policial, esses documentos não haviam chegado até mim, ele havia alegado que havia deixado na guarda municipal e que ele não sabia se tinham sido recolhidos pela polícia ou não. Então, por isso, eu solicitei para que esses documentos viessem até mim. Porque a gente está falando aqui de valores até altos, né? Quase 190 mil reais. O senhor tinha conhecimento da cláusula de pagamento desse contrato? Como que seria efetuado? Não. O senhor não sabia da forma? Conforme foi combinado o pagamento para que ele fosse realizado à empresa, isso eu não tinha conhecimento. O senhor tem conhecimento que o pagamento foi efetuado antes do término da prestação de serviço?
Eu sei que foi efetuado em 2 parcelas, em 2 pagamentos, pelo o que mediante o relatório enviado pela empresa. Mas o senhor não tem conhecimento que ele foi efetuado o pagamento antes até do término da prestação de serviço? Não tomei conhecimento depois. Gostaria de saber como que já tinha o orçamento e depois que veio a contratação. Olha, vereador... Já tinha a contratação e depois tinha o orçamento. Aí O orçamento é posterior à contratação. Esse trâmite, aí cabe a cada um do seu setor. Como foi feito o orçamento, onde foi, para que lado que foi, porque existe em todos os setores. Cada setor tem a sua responsabilidade da realização do contrato. E o procedimento, assim, senhor Marcelo, a hora que chega um processo para o senhor entende que... O senhor não verifica que esse processo está capenga? Falta a demonstração da prestação de serviço. Falta assinatura não sei de quem. Falta o orçamento a cada data posterior anterior. O senhor não faz um alerta? Vou devolver porque eu recebi esse processo, não tem isso, não tem aquilo. É nesse sentido que a gente está querendo esclarecer o que acontece na prefeitura. O que aconteceu, vereador? A requisição foi para o Compras, tá? Ali a gente tem um coordenador, ele analisa, vê os procedimentos a serem tomados, aí ele vem até mim, fala, olha, está tudo correto, está tudo certo, já foi passado, conversado com o jurídico da pasta do Compras, então já foi, está tudo elaborado, está tudo corretamente, está tudo dentro dos processos legais para que ele se prossiga. Então, eu confio no meu coordenador de compras, até mesmo porque ele ocupa o cargo por ser uma pessoa muito competente nessa questão. Então, o que ele faz, ele me apresenta como foi feito, como está sendo realizados os processos. Olha, está tudo correto, está tudo certo, está tudo dentro do trâmite que a gente tem que elaborar e já foi consultado o jurídico, é dessa forma que a gente vai prosseguir. Eu dou o ok e a gente caminha dessa forma junto com o Compras e o jurídico que é designado para o Departamento de Compras. Senhor Marcelo, quando que esse relatório chegou nas mãos do senhor? Porque a gente fez a requisição para a prefeitura e não foi enviado esses documentos para a gente. Sim, como havia falado, esses relatórios tinham sido entregues ao comandante da guarda, tá? Ele não havia ainda me repassado, eu solicitei novamente para a empresa o mesmo relatório que ele me enviou na segunda-feira também. Senhor Marcelo, o documento que nomeia o senhor como gestor desse contrato é do dia 13, mas desde antes o senhor já estava assinando documentações referente a essa transação. Como o senhor justifica isso? O processo ele foi finalizado no meio do mês de abril. Até por isso que ele é com data retroativa. Se o senhor vê, o próprio contrato diz isso, que foi da data do dia 25 de março. Com relação ao contrato, o senhor, quantos funcionários que era para prestar serviços sobre esse contrato? 10 de dia e 10 à noite, 24 horas, com 2 viaturas. E o senhor conferiu isso pessoalmente ou só avaliza que foi feito serviço conforme o relatório que apareceu hoje? Não, eu fui verificar em loco, em Tapinas, Nova América, Tabatinga, algumas barreiras. À noite eu cheguei a visitar algumas barreiras para ver se realmente estavam sendo executados os serviços. É claro que após as 10 da noite, após o toque de recolher aí, dificilmente eu, na madrugada, sairia, né? Mas eu verifiquei em vários lugares, sim. Ô, senhor Marcelo, esse pagamento ele foi feito, como eu disse, de forma antecipada à prestação de serviços. E se esse pagamento fosse efetuado e os serviços não fossem prestados, quem assumiria? Aí vem de todos os setores arcarem com a sua responsabilidade. Inclusive, também a minha pasta. E por que antecipou esse pagamento? Se o senhor, pelo visto, está bem por dentro do contrato,
se o contrato retroage, que é uma novidade, e ele determina o pagamento 30 dias após a execução do serviço. Por que pagaram antes? Aí já não sei te informar, vereador. O senhor não sabe de onde surgiu a orientação para fazer o pagamento antecipado? Não, comigo não foi falado nada. Esses documentos chegou na mão do senhor hoje através de quem? Os relatórios, o senhor fala? Não, chegou nas minhas mãos segunda-feira. Porque já tinham sido entregues ao comandante da guarda. E o comandante da guarda entregou para quem? Não, ele ficou de me entregar, só que ele, devido aos acontecimentos do que aconteceu, esses documentos, não sei aonde foram parar, porque estavam dentro da sala dele. Então, eu necessitando desses documentos em mãos, eu solicitei que o próprio proprietário da empresa me enviasse novamente. São xerox esses? Não, eu pedi cópias originais. Mas como que ele, se deixou os originais com Mota, teria outro? Não, eu pedi para ele assinar e atestar novamente. Mas o dono da empresa mesmo, que está acusado de desvio, ele atesta para o senhor e o senhor acha bom. Não, normal. eu não acho bom, vereador, eu não estou dizendo isso. Tá certo? Ele mesmo atestar? Até mesmo porque eu preciso daqueles outros relatórios que estão com o comandante. O próprio envolvido, Qual deles? o dono da empresa, que está sendo acusado de não prestar o serviço direito, vem, assina e fala que prestou, a prefeitura paga 190 mil e está certo. Vereador, o senhor me perguntou se eu acompanhei. Eu fiz a parte do gestor do contrato. Durante o dia eu acompanhei, finais de semana eu acompanhei, eu só não acompanhei de madrugada a execução do serviço. Não, estou falando com relação a essa documentação. O senhor falou que não veio do senhor Mota, que veio do próprio empresa de segurança. Porque são os mesmos relatórios que estavam com Mota. Tá, mas o relatório, senhor Marcelo, assim, só para a gente, não para brigar, para nada. Não, longe disso, pelo amor de Deus. Não me leve a mal, igual o advogado talvez interpretou aquela hora. Quem vai lá, por exemplo, tá uma obra, vai lá o Alan, o Richard, foi feito uma parede de 2 metros, ou tinta, etc. O funcionário público que tem que atestar, não a raposa. Sim, através disso aqui, eu já vou... eu fui a pessoa que falei, olha, o contrato está sendo executado de acordo com as suas obrigações. Reconheço que eu deveria ter feito o relatório. Tá? Na realidade... Até mesmo porque o contrato ainda, ele ia ser feita uma prorrogação deste contrato até dia 10, e que foi suspenso mediante o Ministério Público. O senhor consegue atestar que há um erro neste contrato, sendo que existe cláusula prevendo que precisaria ter esse relatório para ser efetuados os pagamentos? Isso o senhor tem conhecimento? Sim. Então o senhor atesta aqui que tem conhecimento que o pagamento foi feito de forma errada? Sim. Quem fez o pagamento? Aí é todo um processo, né? Tem tesouraria, tem Secretaria de Finanças, tem tudo. Mas quem a senha, as 2 últimas senhas, quem fez o TED? Quem autorizou esse TED? A primeira é sempre da Secretaria de Finanças, eu entendo dessa forma. E a segunda? Secretaria da Saúde. E a terceira? Aí seria do prefeito, não seria? O senhor pode passar esses... Hã? Sim. Mas eu não sei se ele trouxe para nós. Ô Flávio, me corrija se eu estiver errado. Esse relatório não teria que ser de alguém da administração? Não da própria empresa? Ou a empresa mostra... Mas provavelmente vai servir de base para ele fazer o relatório Sim. posteriormente. É a base que ele vai utilizar para relatar a execução contratual depois, como gestor do contrato. Só um minuto, senhor Marcelo, quando nós estamos tendo ciência desses documentos agora.
dia, Marcelo. Bom dia. O senhor Marcelo, se os nomes que tiverem aqui confundirem com as meninas que foram contratadas pelo Mota, é outro problema sério, hein? Mas, enfim. Bom dia. Por que foi dispensado esse contrato e não licitado? O que teve? Pela urgência do caso, pela pandemia, que foi decretada pelo Estado, depois aqui em Itápolis a gente também foi tomar as devidas providências. O processo licitatório demora muito, tá? E as ações tinham que ser imediatas. Então, por isso que foi a dispensa da licitação. Senhor diretor, como chama mesmo aquele onde entra do Tribunal de Contas que consegue agilizar a licitação? A Fernanda falou o nome desse setor aí algumas vezes. Não foi pensado nenhuma vez fazendo a bolsa eletrônica de compras? Aí vai muito do departamento de compras, vereador, que ali tem um coordenador que é o Maicon, ele é o responsável pelo departamento, e ele entendeu que a dispensa, nesse momento, também se faria necessário. É que em diligência, senhor Marcelo, lá aquele dia na prefeitura, o departamento de compras falou que ele não tem nada a ver com isso. Ele falou que nem passou por lá. Não, tudo foi realizado pelo departamento de compras. Pode perguntar aqui para os colegas, nós fomos lá, ele falou que não passou nada Sim, disso concordo. por lá, que foi o Mota que fez as compras, ele fez constar ali, o Mota que fez os orçamentos, assim, que levou os orçamentos lá, estava tudo pronto, ele só assinou e mandou para frente. Não, aí é o departamento de compras que vê tudo isso. Então, e o departamento é da secretaria do senhor, né? Sim. Tanto é que a justificativa que eu assino, o senhor pode observar que a Bolsa Eletrônica de Valores é a base de preço maior. Qual que é a relação do senhor com o Mota? Pessoal, assim. Não, eu tenho um grau de amizade com ele. Mas isso, cada um é cada um. Eu tenho minha vida, ele tem a dele. E nenhum... A Fernanda, ou o Mota, ou o prefeito, ou esse Amarildo, como chama o dono da segurança? Aguinaldo. Aguinaldo. Pressionou o senhor? Ou tentou, Marcelo, te dou alguma coisa para você fazer vista grossa? Houve isso aí, não houve? Não, vereador, até mesmo porque eu sou uma pessoa que eu não vivo de pressão, não gosto de pressão. Eu tento executar meu trabalho da melhor maneira possível, tá? Não sou acordo político de ninguém, não tenho partido político, então eu tenho a minha consciência muito limpa para fazer aquilo que realmente eu acho que devo fazer, e não é pressão, porque a partir do momento que eu sofrer uma pressão, eu entrego o cargo. Isso daí é do meu feitio, e em toda a minha vida eu fui assim. Senhor Marcelo, você se recorda a data exata que começou a barreira? As barreiras foram implantadas dia 23 de março. E essa empresa começou a atuar quando? Pelo contrato, dia 25 de março. Mas o contrato ele foi formalizado dia 13 de abril. 13 de abril, com data retroativa, a hora que terminou todo o processo. Senhor diretor, independente de juízo de valor, só para a gente direcionar os questionamentos, seria essa questão de fazer retroagir o contrato, seria de bom tom, não, né? Porque, o contrato foi redigido em 13 de abril de 2020. A cláusula do objeto,
Ela diz o seguinte: consideram-se parte integrante do presente contrato a proposta datada em 25 de março de 2020. Isso aqui foi encaminhado ao Tribunal de Contas e foi aprovado por eles mesmos, pelo próprio tribunal. E até também tem o nosso procurador jurídico que atesta que o trâmite foi feito legal. Senhor Marcelo, quanto ao pagamento desse pessoal da Mônaco, você tem conhecimento se algum GCM fazia o pagamento desse pessoal? Do contrato da Mônaco é feito via prefeitura. Tá? Os funcionários que estavam trabalhando na barreira? Não tenho nenhum conhecimento disso aí, vereador. O senhor tem conhecimento se algum agente político teve participação no recebimento dos valores desse contrato? Nenhum conhecimento, vereador. Eu queria entender, a prefeitura pagava a Mônaco ou pagava direto os seguranças? Não, a prefeitura ela paga a empresa. E a empresa repassa. Aí a empresa ela é responsável pelos seus contratados. Quem pagava as meninas que não ficavam fardadas? Não, eu tenho desconhecimento disso aí, vereador. E quem pagava os fardados? Da Mônaco? É. A empresa deles. A Mônaco Segurança. Não, porque estava ali, fica na barreira os cargos de confiança, alguém concursado, os caras da Mônaco e essas meninas. Quem pagava essas meninas? Se não é a prefeitura, nem a Mônaco, nem... Quem que pagava o senhor que estava, vamos dizer assim, envolvido nesse comitê de crise? Olha, vereador, eu tinha certeza que as meninas eram alguma coisa relacionada a Mônaco. Se tem alguma coisa fora disso, eu desconheço. Eu achava que elas eram escriturárias de algum lugar. Tinha até umas bonitas. Falava, de onde saíram essas meninas? Então o senhor está com bons olhos, porque... Vou estar com muita sede. Não. Senhor Marcelo, agradeço o comparecimento do senhor aqui nessa CPI, trouxe algumas informações importantes, colaborou com todo esse processo, como eu falei mais uma vez, não é para caçar bruxa. O dia que falar daquela relação do funcionário que estava afastado, a intenção não é, manda o cara embora da piscina. A intenção é, por exemplo, o Juninho. Como que o Juninho, advogado, assina isso daqui? Então, tira o Juninho do Compras e põe ele em outro lugar. O Maico. Por que ele aceitou um negócio que via direto do coisa? Dá um puxão de orelha. Não somos ninguém nós, assim. Mas a intenção maior daquele, essas pessoas se afasta, era tipo, afasta desse procedimento, dessas situações. Não era com uma intenção de retaliação, de fazer bonito, nada. Era porque no nosso entender e no entender para vocês, tomara que a nossa teoria, a nossa visão esteja errada, essas contratações foram feitas de uma maneira, no mínimo, estranha. No mínimo estranha, sabemos tudo a pandemia que está, e tem que não envolve o senhor, que o senhor não estava nem na prefeitura, tem outras coisas que envolvem o mesmo guarda, etc. E como a administração pública tem toda essa cadeia que o senhor falou, do departamento de compras, e todo mundo assina. E o senhor sabe do Davi, do Ney, do Açúcar, do Robson, por eles terem assinado um papel, então até hoje aí enrolaram até o pescoço. Ninguém provou que eles receberam nenhum real, nada, mas a lei exige determinadas apurações quando se faça esses pagamentos. E a maior intenção nossa, não faça mais isso, vamos mandar esse relatório, a gente manda para as autoridades competentes, principalmente para a prefeitura, para adotar um padrão melhor. O senhor que é da Secretaria de Administração
Para que se, Mota, não, veio do Mota, confere, chama outros, pede um portfólio da empresa, essa empresa tem site, essa empresa faz serviço aonde, fala para o dono vir aqui, etc. Mais apurado essa questão. Mas, enfim, não era para tomar mal aquele negócio, do jeito que... Não sei que jeito que chegou para o senhor, mas umas pessoas ficaram magoadas, como se fosse o fim do mundo. Talvez não pegaram, não entenderam o espírito do requerimento. E antes de encerrar, que eu gostaria que o senhor tivesse alguma coisa para falar com relação a isso. A gente está aqui para ouvir e depois vamos encerrar. Só para concluir, eu acredito que o Ricardo quis dizer assim, em poucas palavras, é que cada servidor faça o que ele tem que fazer. Sim. Não é alguém chegar lá, assina que está certo, e ele assinar. É que nem eu falei, o Maicon do Compras é um cara muito correto, tá? Já faz anos que está ocupando o cargo de coordenador. E como eu disse, a gente tem que confiar nas pessoas na qual ocupam o cargo de coordenador, tá? E ninguém é coordenador por acaso. Então, ele sendo um cara estritamente correto dentro daquilo que ele faz, ele chegou para mim e falou, olha, é assim, tá correto, já foi consultado jurídico, a justificativa nesse caso específico, ele nesse falou caso isso específico, e em outros também. Não, nesse caso específico, se houve o erro do procedimento, que nem o Ricardo falou, isso é consertável. A gente tem que corrigir. Não, mas nesse caso específico, ele não pegou, ele não mexeu nada nesse caso específico. Que isso vem para mim assinar através do Compras. Depois que ele assinou. Você entendeu? Então, mas só depois que ele assinou. O Maicon É. ele vem, apresenta todo o processo para mim. Quem apresentou esse processo? Foi ele. O senhor cobrou do Maicon a elaboração mais rápida desse processo? Eu? Exato. Não, eu não. Nunca cobrou? Não. Até mesmo porque eu sei como é um trâmite de compras. O trâmite ele é demorado. Você Quanto requisita hoje, você espera uns 10 dias para você obter a resposta de cotações e tudo mais, tá? Mesmo na Surpreendentemente vieram as duas já estavam prontas antes. Os dois orçamentos já estavam prontos antes do... aliás, depois do contrato. Quase foi pago antes. Mas, enfim, agora não... A gente só está dando uma direcionada, mas... Mas, assim, se cada um fizer o seu papel correto, essas coisas não acontecem. Sim. Entendeu? Eu concordo com o senhor. O senhor assinou, o Maicon assinou, outras pessoas assinaram e não checaram o que estava assinando. Você concorda que... Não, eu sou Que bem CDF nessas coisas aí. Tudo que eu assino, eu procuro... Mas não tinha o processo Ler. não tinha a comprovação de serviço executado quando você assinou. Quando o senhor assinou. Eu assinei no dia 6 ou dia 7, se você pegar Mas e a comprovação de serviço prestado? a comprovação, como eu havia falado, havia sido passado para o comandante da guarda. Não. Eu fiquei aguardando esses documentos. Sim, tá? sim. Através dos relatórios que eu apresentei aqui, eu vou elaborar o meu relatório. Sim, eu concordo, concordo. Já E dentro daquilo, se eu detectei alguma falha no meio do caminho, com certeza eu já teria apurado. Eu já teria falado e já teria sido contestado até a empresa. Então, mas já foi assinado. Já foi pago tudo, como que é Já agora? foi Vai pedir para assinado. a empresa devolver? É esse Não, detalhe... eu digo lá atrás para o vereador. Sim, então, mas lá atrás, na data da assinatura, não havia o relatório de comprovação de serviço. Havia? Não, nesse momento, no primeiro pagamento, não. E por que foi pago? Vereador, aí cada um na sua responsabilidade. Quem que o senhor entende que prevaricou nesse contrato em si? Porque ele está irregular, então houve prevaricação de funcionário público que não cometeu o seu ato de ofício.
Eu creio que dentro da CPI vocês vão apurar. Tá? Você concorda que nem começamos a falar, o senhor citou o Maicon, conduta ilibada, uma excelente pessoa, assinou sem ter as devidas comprovações. O senhor assinou sem ter as devidas comprovações. De quem veio esse contrato? Quem estava encaminhando esse contrato para ser assinado com essa urgência? Como assim, vereador? Não. Reformando, não. Só para mim poder entender aquilo que você quer Esse saber. contrato chegou pronto para o Maicon, porque ele não fez. Ele É não... confeccionado dentro do Compras. O Maicon, tá. Ele não participou desse processo. Ele não participou, ele não fez esse processo. Não foi o Maicon que executou. Chegou pronto para ele. Todo o processo. Todo o processo. Você acompanhou, o senhor acompanhou esse processo, o Maicon executando esse processo? Como eu disse, vereador, tudo é designado ao Compras. Ali existe um coordenador e eu confio nele. Sim. Tá? Ele, na qualidade de coordenador, então, se no dia 6 o Departamento de Compras e Licitações solicitou a dispensa de licitação, havia um conhecimento de todos. Concorda comigo? Concordo. Você assinou, o senhor assinou essa dispensa? Não, a dispensa foi solicitada pelo Departamento de Compras, Tá. encaminhada ao Pelo prefeito. Mota. Pelo Mota. Pelo Mota. Não, eu digo pedido de abertura de licitação, é a primeira página do contrato, folha 1. Então, mas como que o Mota faz cotação de preço? O Mota, ele mandou aqui para o senhor até escreveu no papel, o Mota, ele escreve... Cadê? O Mota faz uma declaração falando da necessidade. Tá vendo? Sim. Isso não tem data, não tem nada. Aí vem o Edmir, no dia 6, autoriza. Aí aqui tinha um papel, que não foi o Mota que bateu nem com Reza Bravo, porque ele não escreve assim que eu sei, que ele fala aqui, ó, no dia 1 de abril. Diante da situação, entramos em contatos com algumas empresas onde foram solicitados orçamentos. Decidimos escolher a Mônaco. Decidimos, ele. Escolher a Mônaco, empresa sediada em nossa cidade, devidamente registrada na autoridade competente, uma vez que foi que apresentou a melhor proposta, além de ser sediada em nosso próprio município, o que evita a entrada de pessoas, papapá. Aí vem o senhor e a Fernanda. O senhor vem aqui, relata isso aqui também no dia 6. Dá essa justificativa aqui. E no dia 6, o senhor confirma As cotações. que recebeu as cotações do Mota. Isso vem do Compras para mim. Isso vai do Compras para o senhor? Sim. Até mesmo porque nesse sistema aí, vereador, eu não tenho nem acesso. Quem que é o PF Bortolani? Quem que é o Bortolani lá do Compras? Hã? Que tem ela? Ela é do Almoxerife? Não, era do Departamento de Compras aí de Mara. Em abril, no mês de abril, o senhor já era interventor da Santa Casa? Eu fui nomeado dia 4 de março. 4 de março. E O senhor não como recebe que nada fica? para ser interventor? Oi? Não recebe nada para ser interventor? Não. E como que o senhor se divide nessas funções? Nos meus horários de almoço,
que estão muito curtos, eu vou à Santa Casa e após as 5 da tarde. No processo aqui, o prefeito, a Edmara faz o pedido de abertura de licitação. No dia 6, o prefeito também atesta no dia 6. O senhor também assina um documento da cotação no dia 6. Rapidez está fazendo esse processo. Por que esse processo tão rápido assim? Vereador, esse tipo de procedimento, se for rápido ou não, eu não tenho como te falar. Até mesmo porque o Compras é que toma todas as providências quando existe um contrato a ser realizado. Alguém ofereceu alguma vantagem para o senhor? Para mim, Alguém? o dia que alguém chegar a oferecer alguma vantagem para mim, eu saio do meu cargo. Existem duas coisas, que eu acho que você me conhece muito bem já há muitos anos. Minha mãe não me pôs no mundo para mim ser qualquer um. O vereador Ricardo perguntou se eu ganhei alguma coisa para ser interventor da Santa Casa. Não, não recebo nada. Até mesmo porque a minha maior preocupação hoje, nesta sexta-feira, é pagar a folha de pagamento, na qual eu tenho uma dificuldade hoje, porque a senha do prefeito ele não pode digitar para me repassar a subvenção. São 220 famílias que dependem hoje do meu posicionamento. Eu falei anteriormente com o presidente da Câmara, me faça um documento, por favor, e libere o prefeito para botar a senha para mim. Isso aqui para mim, eu não devo nada. Eu estou aqui para prestar qualquer tipo de esclarecimento. E eu não trabalho no meio público por favorecimento. Eu não preciso disso. Até mesmo porque eu tenho meu salário? Eu tenho. Eu tenho o meu comércio, que há 60 dias eu não vejo um centavo. Eu sinto aquilo que o comerciante também sente. Eu vim aqui hoje disposto a pedir para vocês fazerem um documento para mim, para que o prefeito possa botar a senha para mim liberar o pagamento da Santa Casa. Domingo é Dia das Mães. Eu já estou recebendo mensagem aqui de funcionários da Santa Casa que querem saber, eu recebo hoje? Favorecimento, eu não preciso de ninguém. Minha vida inteira eu trabalhei. E não é com migalhas que um homem se torna grande. Eu tenho que me tornar grande pelos meus atos. Só isso. Eu acho que todo mundo aqui cresceu por seu merecimento. O Sinibaldo me conhece há anos. Ele sabe do que eu estou falando e me conhece muito bem. Ricardo eu conheço, a gente conversa-se muito pouco, mas nos primeiros dias de intervenção na Santa Casa foi ele que foi lá. Portas abertas, vocês podem ir a hora que vocês quiserem. Eu quero que vocês participem daquilo ali, porque sozinho eu não faço nada. Eu não preciso do dinheiro daquilo ali. Eu não preciso ir lá e falar assim, eu quero ganhar. Não, aquilo ali é trabalho voluntário, você aceita se você quiser. E é assim que funciona. Tanto é que a minha preocupação, volto a repetir, é o pagamento da folha hoje. Porque se eu não pagar eles hoje, e falar assim, vocês vão receber na terça-feira, eu não acho justo. Porque o meu caiu na minha conta já. Todos já receberam, eles não. Sei que não tem nada a ver, me perdoe. Tá? Mas eu gostaria que vocês participassem junto comigo daquilo ali. Aquilo ali precisa de apoio mais do que vocês pensam. Os funcionários são carentes, vocês têm conhecimento, vocês têm
pessoas ali dentro que conversam com vocês, e eu acho que nós podemos melhorar. Não eu. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas o Marcelo, que veio ao mundo há 45 anos aí, por um erro do meu pai com a minha mãe. Então eu estou aqui para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que junto a gente consegue alguma coisa. Sozinho eu não chego a lugar nenhum. E eu estou aqui, de livre e espontânea vontade. O que vocês precisarem saber de alguma coisa, eu estou à disposição. Em qualquer lugar, qualquer hora. Tem dúvida? Pode me procurar, eu vou junto com vocês, a gente busca a solução, vê se está errado. Tocando nesse assunto, desculpa te cortar, você ouviu dizer de algum tipo de esquema em cima desse contrato? Não. Nenhum? Não. Nem de funcionários da guarda, nem de funcionários da MON? A única coisa que eu sei é que existe um negócio na Polícia Civil. E que existe um envolvido. De lá para cá, não tenho conhecimento de nada. A gente agradece a participação do senhor, estamos à disposição e vamos seguir em frente. Obrigado. Encerra, Cleito.